que garantem com que ela funcione muito bem, ok? Garantam que ela não entupa tão fácil, que não prolifere insetos, que não transmita mau cheiro para o meio habitável, certo? Ou seja, tudo aquilo que a norma exige que a tubulação, que a instalação, ela proporcione para o usuário, beleza? Então, esses elementos, eles são anexos às instalações de esgotamento sanitário. Então, por exemplo, não quer dizer que é só colocar uma tubulação do ponto de coleta, né, no caso do ponto de consumo, para a fossa ou para o sistema séptico lá na rua. Sistema séptico não, coleta, sistema de coleta na rua. Não. Eu tenho vários elementos que estão dentro do contexto dessa instalação para que garantam essa salubridade, garantam esses requisitos mínimos que a instalação tem que ter, tá bom? Então, nós já começamos a falar sobre isso. O que que é um desconector? Só para revisar. O que que é um desconector? Desconector é um elemento hidráulico que vai desconectar o ambiente habitável do ambiente dentro da fossa ou dentro da tubulação de coleta pública, né? Ou seja, você não deseja de maneira alguma ficar cheirando aquele o mesmo respirando o mesmo ar que está lá dentro da fossa, não é? Ninguém quer isso, não se deseja isso. Principalmente porque junto com o mau cheiro, né? O que que gera esse mau cheiro? Decomposição de matéria orgânica. Isso é alimento para um monte de insetos, um monte de roedores, ou seja, aqueles aqueles seres que transmitem doenças, eles estarão presentes se você não tiver um esgoto completamente isolado, certo? Ou seja, isolado dentro de uma tubulação, tá? É mais ou menos isso, tá? Na verdade, é exatamente isso daí, né? Sentido oposto do deslocamento do esgoto. Tá? É isso daí. Então, você deixa o esgoto fluir, mas o ar não consegue voltar. Isso é um desconector, tá bom? Num banheiro, por exemplo, que é o maior exemplo que a gente usa, né? Um banheiro, nós temos no mínimo dois desconectores. Um é o vaso sanitário, já de cara, ele próprio já é um desconector, porque dentro do vaso sanitário existe um sifão. E sifão é o desconector, tá? E o outro é o ralo, tá? Existem dois tipos de ralos dentro de um banheiro. Existe o ralo seco, que como o nome já diz, ele não fica água lá dentro quando você não está usando, tá? Ele é seco mesmo, ele só recebe a água e joga dentro da tubulação, só isso. E existe o ralo sifonado, que tem o sifão que faz a desconexão, tá certo? O ralo sifonado é aquela caixinha um pouquinho mais aprofundada e que tem um dispositivo interno que evita que o ar que está na fossa retorne para dentro do ambiente habitável, tá bom? Bem, e aí, quando vocês visualizarem a minha tela, estão vendo aí a tela de onde já viram? Sim. Tudo certo? Beleza. Peraí, aqui. O sifão, tá certo? O sifão é isso daqui, ó. É uma quantidade de água que evita que o ar tenha contato com a entrada, né? O ar da saída tenha contato com o ar da entrada, tá certo? Então, isso é um sifão. O vaso sanitário já é um sifão por natureza, por isso que o vaso sempre está cheio d'água. Essa água que está lá serve para evitar que insetos, mau cheiro, retornem para o ambiente que você está usando, tudo bem? Então, aquela água ali é de suma importância, para que não haja retorno. Aqui, ó, a gente visualiza um ralo seco e um ralo sinfonado, tá bom? Por que que precisa só de um? Só de um ralo sinfonado no ambiente? Porque o outro ralo seco, ele joga a água dentro do ralo sinfonado. E aí esse ralo sinfonado faz a desconexão dessa tubulação para essa tubulação.
E aí, as tubulações que estão em contato com o mau cheiro da fossa ou o mau cheiro lá da rede coletora pública tem um nome, tá? Tem uma designação, que é a tubulação chamada de tubulação de esgoto primário, tá bom? Esgoto primário é aquele esgoto que, aquela tubulação, aquele trecho de tubulação que tem contato com o mau cheiro da fossa, tem contato com a fossa. Esse é um esgoto chamado de primário, tá? E o que é o esgoto secundário? Basicamente, o esgoto secundário é aquele esgoto que ainda não está em contato com a fossa, ou seja, ele fede, fede, mas em proporções bem pequenas, porque ele ainda não está sofrendo um processo acelerado de decomposição da matéria orgânica, tá certo? Então, esgoto primário está em contato com a fossa ou o coletor público da rua. E esgoto secundário é aquele esgoto que ainda está em contato com o ambiente habitável e não emana gases tão fortes, tá bom? Então, e nós falamos um pouco sobre caixa de gordura, né? Caixa de gordura, que é basicamente um ralo sinfonado gigante, e as caixas de passagem, né, que são as de inspeção também. Elas servem em mudanças de direção, inclinação, diâmetro, tá bom? Nessas mudanças aí elas servem. Então, isso aqui foi da aula passada e hoje nós vamos trabalhar ventilação, tá? Como eu já introduzi aí para vocês, a tubulação, ela de ventilação, peraí, gente, tá dando umas travadas aqui, eu vou desligar aqui o vídeo só para ver se melhora um pouco. Ó, ventilação na tubulação ela é necessária para permitir que o ar que está dentro da tubulação entre e saia quando necessário. Não é isso? Então, quando for necessário, o ar tem que entrar e sair para permitir que o esgoto passe por aquela tubulação, né? Para que ela percorra aquela tubulação. Então, a tubulação de ventilação, ela é ela tem uma certa, vamos dizer assim, função primária, tá? E tem também uma função secundária. Vamos lá, a primária, então, é facilitar o escoamento de dejetos dentro dessa tubulação de esgoto. Porque se você facilita o ar sair e entrar quando necessário, você está facilitando o escoamento do esgoto, tá? Então é só tentar imaginar. Se a tubulação está cheia de ar e eu quero que o esgoto seja dado uma descarga de esgoto, quando eu der essa descarga, o ar tem que sair. E aí a ventilação entra como um elemento que vai conectar a atmosfera à tubulação de esgoto. Paulo, essa ventilação, então, ela fica ligada à tubulação primária, correto. A tubulação primária é conectada à ventilação. Não é para você ventilar a tubulação que já está desconectada, não. Tipo, aquele tubozinho que sai da pia da pia do banheiro, que não tem um cheiro muito forte, né? Porque ele está desconectado da fossa e do sistema séptico. Essa tubulação, ela é de esgoto secundário, certo? Então, esse esgoto secundário, não adiantaria eu ventilar esse esgoto. Porque se eu ventilar esse esgoto, o volume de escoamento é pequeno para a demanda. Agora, a descarga de um vaso sanitário é grande, é a maior descarga que existe no banheiro. Então, eu preciso ventilar a tubulação onde passa o esgoto da descarga. Como o esgoto de um vaso sanitário, ele é muito, vamos dizer assim, nojento, tem muita matéria orgânica, contaminantes, matéria biológica e tudo mais, então eu preciso ventilar próximo dessa tubulação do vaso sanitário. É óbvio, se a tubulação de ventilação é de 50 milímetros, é melhor eu conectar a uma tubulação que também seja de 50 milímetros, não é? Então, geralmente, a ventilação ela está conectada à tubulação que sai do ralo sinfonado, né? Tubulação que já é tubulação primária, mas que sai do, do ralo sinfonado, tá? Por quê? Porque as duas tubulações são de 50, então a conexão é mais fácil e não precisa de adaptação ou uma peça muito cara
de redução. Tá bom? Beleza. Então, ó, só lendo aqui. As instalações de esgoto devem ser apropriadamente ventiladas, a fim de facilitar o escoamento dos dejetos, evitando subpressões, além de favorecer que os gases emanados dos coletores, né, e fossa também, sejam encaminhados convenientemente para a atmosfera, né, acima das coberturas, sem a menor possibilidade de entrarem no ambiente interno dos edifícios. E também para Professor, evitar a ruptura do fecho hídrico dos desconectores. Oi. no caso, assim que chega no ralo, já é primário? Não, depois do ralo sinfonado. Uhum. Então, a tubulação que sai do ralo sinfonado, ela pode ser considerada já como primária. No caso, a tubulação que sai do vaso sanitário e do ralo sinfonado, tá certo? Ela é uma tubulação primária. E aí ela já pode ser ventilada. Ó, como essa tubulação primária, ela de esgoto, né? Ela tem uma ventilação conectada a uma tubulação primária, eu tenho que ter um cuidado maior para os gases que eu estou disponibilizando no ar, né, na atmosfera, não retornem para algum lugar. Então, por exemplo, se você coloca a saída da ventilação lá em cima, num local muito, vamos dizer assim, estreito e que possa ter refluxo de ar, né, o ar sai dali da cobertura e volta para baixo, existe isso, né, as influências aí da mecânica dos fluidos, o ar pode criar alguns turbilhões e ao invés de subir, ele descer e entrar em alguma, sei lá, uma janela, essas coisas. Então, é interessante que você sempre pense um pouco lá. Essa tubulação, essa saída da ventilação lá em cima, ela tem que ser escondida para não prejudicar a arquitetura, a volumetria, mas ela tem que ser escondida, mas ela tem que também proporcionar que o ar vai embora, ele não pode voltar, não. Então, assim, orienta-se que, de alguma forma, essa tubulação ela esteja meio metro acima da platimbanda. Porque se você deixar a ventilação dentro de uma platimbanda, esse ar não vai ser sugado e expulso daquela região. E isso pode causar ali mau cheiro, né? Por exemplo, gente, já aconteceu de uma tubulação de ventilação ser colocada num local e as máquinas de ar-condicionado desse ambiente ficarem bem próximas dessa coluna de ventilação, dessa tubulação de ventilação. Aí, ou seja, quando a pessoa dava descarga, o mau cheiro era sugado pela máquina externa do ar-condicionado e jogava para dentro. Imagina, né? Imagina aí, uma besteira só de posição, porque a tubulação de ventilação estava muito próxima daquele equipamento externo, que eu sempre confundo se é evaporadora ou é condensadora, né? Mas ficou muito perto e aí o ar foi sugado para dentro do ambiente. A máquina externa sugou e jogou para dentro. E ficou um mau cheiro lá dentro do escritório. Forma de resolver? Simplesmente pegou a tubulação e jogou no lugar mais alto, no local um pouco mais distante da do equipamento, né? Da caixa lá do equipamento que faz a refrigeração. Então vejam que se você não tiver esses cuidadinhos, acaba que você prejudica ali a usabilidade desse ambiente, tá bom? Muito bem. Então, ó, o sistema de ventilação é formado pelos seguintes elementos. Tome nota. Coluna de ventilação, como o nome já sugere aí, ó, coluna. Coluna é algo vertical, correto? Muito bem. Então, como eu tenho que levar para a atmosfera, essa tubulação vertical ela vai ter que levar o ar, levar ou trazer, né? Tanto faz. Tem hora que vai levar, tem hora que vai trazer, e isso vai mudar num piscar de olhos, porque você dá a descarga ali já muda tudo. Então, essa coluna ela vai levar ou trazer o ar entre os pavimentos, através dos pavimentos, ou seja, ela vai levar o ar ou trazer o ar do térreo até a cobertura, tá certo? Aí essa é a questão. Dependendo da distância entre
o térreo e a cobertura, por exemplo, aí eu posso ter uma coluna de ventilação mais grossa ou mais fina, entenderam? Porque uma tubulação de 50, tenta imaginar um prédio de 20 andares, 60 metros de altura aí mais ou menos, pouco mais. 60 metros de altura e uma tubulação que ventila um banheiro no térreo, ela vai até a cobertura, 60 metros, com um diâmetro de, sei lá, 75. É muito pequeno, né, gente? Muito pequeno. Então, geralmente, em prédios grandes, a coluna de ventilação, o projetista já coloca ela de 100 milímetros também, para facilitar a troca de ar dos pavimentos do prédio, né, do projeto, e a atmosfera lá na cobertura, certo? E aí lá em cima, o tubo fica virado para cima e é colocado um terminal, tá? Um terminalzinho que evita que a água entre, que insetos entrem, tem uma telazinha dentro. Evita que, só deixa o ar passar. Os insetos não entram e a chuva também não, certo? Então a coluna de ventilação, você vê, é a coluna vertical, óbvio, né? Coluna e vertical aí estão numa redundância enorme, né? De tirar isso daí. Destinada à ventilação dos desconectores, situados em pavimentos superpostos. A extremidade superior é aberta à atmosfera, para poder fazer essa troca de ar, né? Entre a atmosfera e o meio ambiente lá dentro. Ou ligado a tubo ventilador primário, ou ao barrilete de ventilação. Em alguns prédios mais complexos, existe barrilete de ventilação, ou seja, um barramento para ventilar. Geralmente, esses barramentos são feitos em prédios comerciais muito altos, ou shoppings. Quando se deseja pegar muitas colunas de ventilação e unificar elas em um lugar só. Aí você tem um barramento, certo? Um barralhete. Para tubulações de ventilação. E existe o ramal de ventilação. Só são esses dois elementos, tá, gente? É o elemento vertical e o elemento horizontal. Simplesmente essas duas unidades, tá bom? O ramal de ventilação é o tubo ventilador integrado ao desconector, ou perto, né? Ou ramal de descarga, ou de esgoto. Ramal de descarga ou de esgoto. No caso, se for o vaso sanitário, ele poderia ser ligado no ramal de descarga. E depois do desconector, no caso, depois do ralo, aí já é um esgoto, né? Que é um ramal de esgoto. Essa tubulação é um ramal de esgoto. Que pode ser de um ou mais aparelhos sanitários, tá? Então, por exemplo, se você tem um banheiro junto, você pode usar a mesma ventilação para os dois banheiros, entendeu? Porque os dois estão muito próximos. Lembra que eu falei para vocês que a gente usa mais ou menos uma regra de 2 a 3 metros, né? Se a tubulação ela conectar em um ponto de 2 a 3, desculpa, 2 a 3 metros de distância, né, entre um banheiro e outro, você pode usar a mesma ventilação, não tem problema nenhum, tá? Porque o ar, ele tem perda de carga também? Tem, mas é pouco demais, que é um ar, né, um fluido que ele se expande, então ele é fácil de ser escoado, é só variar um pouquinho a pressão que ele já vai de um lugar para o outro, né? Então isso é bem tranquilo. Nós falamos aqui de coluna de ventilação e ramal de ventilação, é bem tranquilo porque são são elementos que não precisam ser, vamos dizer assim, eu não preciso dimensionar eles além do diâmetro, entendeu? Eu não preciso, por exemplo, verificar a pressão dentro deles, essas coisas não. É só ver o diâmetro, que já foi especificado por norma e bibliografia, só isso. Basicamente é só isso, tá? É só ler uma tabela e eu sei qual é o diâmetro do ramal, da coluna e etc. E tudo tem a ver com quantos pontos de consumo você faz a ventilação, né? Ou seja, um ramal de ventilação de 40 milímetros, ele consegue atender até uma demanda de tantos pontos tantas unidades de Hunter, de contribuição, tá? E eu vou explicar esse negócio de unidade Hunter, tá bom? Então, é o tubo ventilador integrado ao desconector ou ramal de descarga.
e de esgoto de um ou mais aparelhos sanitários, coluna de ventilação. Aqui tem a ilustração do nosso livro, tá? Então eu tenho aqui a rua, eu tenho um muro, eu tenho aqui a rua, o muro, uma caixa de inspeção e aqui o coletor público, tá? Ó, no caso, nessa casa aqui, você tem um coletor público, ou seja, a água coletada na rua, que é muito bom. Isso é ótimo, isso é perfeito. Você ter a coleta de esgoto na sua rua. É ótimo. Tem nem comparação, tá? Sua casa é muito mais salubre. Se você fizer as instalações todas certinhas, você não tem problema com inseto, você não tem problema com mau cheiro, tá? Então, é muito importante você dimensionar bem o sistema hidráulico. Bem, aí aqui é o seguinte, ó, tracejado, né? São as tubulações de ventilação e o preto são as tubulações de esgoto. Se vocês observarem aqui, ó, o correto, olha só, o correto é você ventilar a tubulação, a última tubulação que está chegando lá na rua. É interessante que você ventile ela. Mas aí, vamos lá, isso é o que a, a bibliografia pede. Eu, particularmente, não gosto de colocar nos meus projetos a ventilação aqui do coletor predial, daquela tubulação que vai sair para o esgoto. Eu gosto de colocar sempre na última caixa de inspeção. Por quê? Porque na última caixa de inspeção você ainda não tem aquele mau cheiro pressurizado, né? Tipo, quando muita gente dá descarga ao mesmo tempo, você tem um ar, mau cheiro empurrado pelas tubulações. Quando você bota na última caixa de inspeção, isso aqui se distancia uns 10 metros. Então, você facilita o escoamento, mas não prejudica o mau cheiro, né? Mau cheiro excessivo aqui em cima da casa. É como se você colocasse um tubo ligado direto aqui do coletor público até o topo da casa, certo? Então, eu particularmente não coloco ventilação aqui no coletor predial, tá? Bem, mas do resto, vocês estão vendo aqui, ó, a caixa de inspeção está ventilada, o ramal de esgoto subcoletor está ventilado, certo? O ramal de descarga está ventilado também, e todas essas tubulações horizontais, elas se unem aqui, ó, a um elemento vertical, geralmente o que está mais próximo, né? Você aproveita todos aqui. E aí essa tubulação, ó, ela vai captar essa ventilação de todo mundo e jogar lá na atmosfera. Eu sei que ninguém aqui tem um túnel de vento, mas cuidado com a geometria da edificação de vocês, né? Que vocês foram projetar e tudo mais. Cuidado com, com essa questão da ventilação, tá certo? Porque geralmente essa ventilação ela não pode ficar rente com o telhado. Então você tem que criar algum artifício, mesmo que o seu projeto ele tenha uma inclinação boa, o telhado seja aparente. É sempre interessante você rever aqui quão mais alto você pode deixar essa tubulação saindo. Quanto mais alto, melhor. Menor a probabilidade de vocês terem uma dor de cabeça, tá? Dor de cabeça de quê? De a casa estar tendo algum tipo de refluxo de vento e trazendo aquele cheiro, mau cheiro, né, que sai lá no telhado, trazendo para dentro do ambiente. Vamos dizer que desce por uma janela ou que fica muito perto das máquinas de ar-condicionado, você fica com mau cheiro no ar-condicionado, certo? Então, você tem que ter um cuidado com essa tubulação mínima, né? De altura mínima ali da coluna de ventilação, tá certo? Tudo isso, pessoal, que vocês estão vendo aí, para dimensionar, aí no caso você está vendo só um layout, né? Mas para dimensionar, tudo isso aí é tabelado. Você vai encontrar as unidades Hunter de contribuição e ver qual é a tabela que você vai se enquadrar, né? Se você se você tem uma tubulação maior devido à quantidade de unidades Hunter, ou se você tem uma quantidade menor e pode ter um diâmetro bem inferior, porque você tem esse controle, essa questão de quanto de ar que vai passar ali dentro daquele tubo,
tá bom? Peraí, eu não entendi, Jô. Tô tentando entender aqui. Fiquei meio calado porque eu estava tentando entender. Pá, o nome É é ventilação. por que que o nome é ventilação? Porque eu já estava viajando pensando que era outra coisa. Não, é para ventilar os ramais, tá bom? De esgoto. Quando a gente fala É, ventilar, é permitir que o ar entre e saia quando for necessário. Por quê? Porque o esgoto vai entrar e ele vai expulsar o ar de lá de dentro durante um pequeno período e depois o ar vai ter que retornar para repreencher o espaço, tá? Então, a gente chama isso de ventilação. Então, aqui você vê as tubulações de ventilação, são essas pontilhadinhas, tá bom? E daqui a pouco eu mostro as tabelas que você dimensiona. Bem, aqui em um prédio. Então, em um prédio, você já tem a presença um pouco mais forte, né, do que nesse outro exemplo. Você tem uma pressão muito, você tem uma presença muito maior da coluna de ventilação, né? No caso da coluna de ventilação, um pouco mais importante aqui em uma edificação vertical. Eu tinha falado para vocês já o seguinte, ó. Se você olhar esse prédio, você vai ver que as tubulações de esgoto, elas descem e tomam um caminho para cá, não é isso? Todas elas descem e seguem um caminho para cá. Do mesmo jeito aqui, todas descem e seguem um caminho para cá. Beleza? Já a ventilação, ela é o contrário. Ela pega aqui para ventilar aqui embaixo, por exemplo, ó, mas ela encaminha esse ar lá para cima. Encaminham esse ar lá para cima. Entenderam? Então é mais ou menos assim. A tubulação de esgoto sanitário, ele percorre todo o corte, né, todos os pavimentos de uma edificação. Só que do último pavimento para baixo vai o esgoto, encaminhando esse esgoto para um local seguro e adequado. Já a ventilação, ela vem lá do térreo, coletando o ar que é necessário para todos os pontos de consumo, para manter todos os pontos de consumo funcionando, tá bom? Então entendam isso daí. O esgoto vai para baixo, a ventilação vai para cima, ok? Ó, gente, eu queria até conversar um negócio com vocês aqui, porque muita gente acha, muita gente acha que aquela válvula de descarga, ela é para simplesmente é uma escolha. Ou eu uso caixa acoplada ou a válvula de descarga. Na verdade, não é simplesmente uma escolha, não, tá bom? A válvula de descarga, ela é indicada para locais públicos onde a rotatividade de uso do vaso sanitário ela é elevada, a taxa de utilização do vaso é elevada. E isso geralmente você encontra onde? Em shoppings, teatros, cinemas, ambientes públicos, tá certo? Onde uma grande quantidade de pessoas usa aquele local ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, nestes casos, você tem essa configuração aí de esgoto. Ó. São diversos vasos sanitários, um ligado ao outro, né? Que a gente chama em série. E aí, dependendo da quantidade de vasos, você pode fazer uma ventilação simples ou uma ventilação composta, tá bom? Mas na grande maioria das vezes você tem no mínimo dois pontos de ventilação nessas tubulações desses vasos, uma no começo e outra no fim. Porque exatamente pela rotatividade ser muito grande, espera-se que três, quatro pessoas apertem lá a válvula ao mesmo tempo. Não é provável isso? Dentro de um banheiro que tem 8 vasos sanitários, não é provável que quatro sejam dados descarga ao mesmo tempo?
Agora imagine essa tubulação recebendo 4 descargas ao mesmo tempo. Bem pesado, tá? Então, para evitar possibilidades de entupimento, né, você ventila muito bem, tanto na entrada quanto na saída, ou seja, tanto aí na imagem à direita, quanto na imagem à esquerda. Você precisa dessas ventilações, tá bom? O ideal é que você sempre ventile de um lado e bem próximo do outro. Já quando você tem, né, a partir de 8 vasos, mas a tendência de mais vasos ou mais pias, etc., aí você já passa, né, de uma classificação, vamos dizer assim, mais simplificada para uma classificação mais complexa. Então, você vê aí, por exemplo, ó, que a ventilação desse segundo caso aí no meio, ela já é feita por um mesmo ventilador, porém ele conectando 2 vezes. No de cima, você tinha o operador, vamos dizer, o operador não, o ventilador, né, o sistema responsável por ventilar esse sistema, ele está funcionando ali do lado esquerdo, a, vamos dizer assim, está funcionando de uma forma próxima. Eu estou procurando a palavra, mas não estou lembrando. Próxima, tá? Então, essa ventilação, esse tubo ventilador primário, ele está ventilando por proximidade. Já no segundo pavimento, esse mesmo tubo já não consegue mais ventilar a última parte, né? Os vasos mais à esquerda. E aí, você precisa trazer a ventilação, nem que seja lá do outro lado, trazer ela para esse ponto ali na saída, para que haja ainda, continue ainda tendo a ventilação em 2 pontos desse conjunto de vasos, tá certo? Então, eu tenho que ter 2 pontos, um na entrada e um na saída de ventilação desses vasos enormes. Quando você cresce um pouquinho mais ainda, como é o caso aí do terceiro, ó, vai crescer mais ainda, né? Você tem, por exemplo, 8 vasos de um lado, 8 do outro. Aí você vai colocando pontos de conexão da ventilação a uma distância cada vez menor, né? Vamos dizer assim, menor. Então, se eu tinha 8 vasos, eu tenho 2 pontos. A partir do 19º vaso, você já vai colocar 3 pontos, entenderam? 3 pontos de ventilação. Para que isso tudo? Isso tudo serve para proteger o usuário, para que o ar não faça, vamos dizer assim, a pressão que o esgoto faz quando eu dou descarga, para que ele não puxe pressão, fazendo com que aquele fecho hídrico lá do vaso sanitário ele se rompa. Ele fique fazendo glu, 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 ou então fique vazando, etc. Né? Você não deseja isso. Esse glu, glu, glu é o retorno de gases ou ar, né? Lá de dentro da fossa, e você está respirando aquilo, tá certo? Então é bem importante que vocês entendam. Quanto maior a extensão, mais pontos de conexão para a ventilação, tá bom? Gente, materiais. Quais são os materiais utilizados na, no sistema de esgotamento sanitário, né? De ventilação, de esgoto? Quais são os materiais utilizados? Ó, segundo a NBR 8160, os materiais a serem empregados nos sistemas prediais de esgoto sanitário devem ser especificados em função do tipo de esgoto a ser conduzido. Então, dependendo da temperatura, efeitos químicos e físicos dessas alterações na laje, certo? Então, na laje não, no pavimento, né? Então, eu preciso que no pavimento aquela instalação ela consiga suprir essa necessidade, né? E a necessidade pode ocorrer uma pressão negativa, né? Diferente lá de água fria, né? Pode ocorrer uma pressão negativa, o que ocasionaria um problema, vamos dizer assim, de sucção, tá? Sucção que a gente já sabe que ela é mal vista,
tá bom? Na hidráulica, porque ela consome muita mão de obra. No caso, consumir muito mão de obra, não, muito material, né? Porque você, imagina só, eu poderia utilizar uma tubulação comum de esgoto para uma ventilação em uma região de estacionamento, por exemplo. Poderia, só que a durabilidade dele não vai ser bacana. Então, em alguns locais, a ventilação e o esgoto sanitário, né? No caso, eu vou chamar de esgoto, a ventilação também faz parte. A ventilação ela tem que ser de um outro material, tem que passar de um material para o outro. O mais usual, né, que resista bem aí a temperaturas, efeitos químicos e físicos, é o PVC, tá bom? Eu já vi gente fazendo prédios em 3, 4 andares e não se preocupando com o material que estava sendo usado na sua edificação. O que é que dá isso? Lá na frente, material ruim, vai ter uma vida útil muito reduzida, não é isso? A vida útil bem reduzida. Então você tem que pensar que cada tomada de decisão que você faz aqui, né, na escolha dos materiais, você pode influenciar na vida útil do equipamento, na vida útil da instalação predial, na vida útil do prédio. Então, ó, assim, Ju, eu confesso para você que eu ainda tenho um certo receio de usar material reciclado em instalações, tá bom? Confesso para você que eu sei que o certo é, se ele conseguir atender aos requisitos da norma de construção dos materiais, que é, deixa eu ver aqui, só estou com a tubulação aqui, peraí, que é a NBR, está estampada em todo e qualquer conexão ou tubo de esgoto ou água, ele tem o número da NBR de fabricação, tá? A NBR de fabricação do tubo é a 5648, tá? Então, eu ainda tenho um certo receio, apesar de estar sendo bem comprovado que esses tubos, eles de materiais recicláveis, eles têm a mesma resistência, eles atendem às especificações da NBR, a gente fica um pouquinho com receio, né? Porque imagina, eu vou escolher uma tubulação, colocar dentro de um prédio, ela vai passar ali 5, 6, 7, 10 anos sem dar problema. Mas quando der, você tem que trocar a tubulação do prédio. Já pensou nisso? Parou para pensar no prejuízo, né? Assim, na problemática que é isso? Então, é um pouco complicado. Mas já ouvi falar sim do reciclado. Eu acho que eu desconheço tubulações hidráulicas recicláveis Nordeste, né? Que eu saiba, só São Paulo desenvolveu aí algumas indústrias nisso. Não tenho certeza, tá? Pois é, assim, se eles atendem a norma, né? Se eles atendem essa NBR aqui, realmente a resistência tem que ser a mesma. Mas, enfim, é mais um preconceito mesmo com o material, né? É tipo assim, a gente quando vai fazer compra, a gente já sabe como é que são as marcas, né? Tipo, Tigre e Amanco cobram muito caro, cobram mais pelo nome do que pelo produto. Crona, que é uma empresa do grupo Amanco, se eu não me engano, é Amanco. Eu sei que a Tigre ou a Amanco é dona da Crona. E a Crona, ela tem uma boa resistência, ela tem uma boa concepção, não brilha tanto, não é tão bem acabadinha assim como a Manco e Tigre, mas ela é uma marca bem conceituada assim de resistência, né? E o preço bem mais baixo do que as outras duas, tá bom? Não é fazendo propaganda, mas já fazendo, Crona é uma marca muito boa para compra de tubulações. Os principais. Ah, desculpa, eu terminei de ler ali, né?
devem ser especificados em função do tipo de esgoto a ser conduzido. Então, por exemplo, foi o que eu estava falando agora há pouco. Em alguns locais é necessário você usar aço galvanizado, tá bom? Onde, Paulo? Lavanderias, por exemplo. Gente, imagina uma lavanderia. A lavanderia de um motel ou de um hotel, por exemplo, que usa água quente para poder esterilizar os panos, esterilizar os equipamentos, essas coisas. A água sai numa temperatura, eu acho que é acima de 80 graus. Agora, imagine uma tubulação exposta a esse tipo de intempérie, né? De intempérie não, de efeito físico, né? De temperatura, várias e várias e várias vezes por dia. Então, é um requisito que deve ser observado com cuidado, tá? Deve ser observado com cuidado. Se em determinado local, temperatura, ambiente ou risco biológico, risco a terceiros, essas coisas, forem encontrados ali, né, naquele local, é importante que a tubulação ela seja reforçada, porque se eu tiver uma água quente que está sendo retirada de uma esterilização, se eu tiver um estouro dessa água, essa água quente ela pode machucar as pessoas do ambiente, né? E assim, tubulação de PVC, a gente sabe, a gente conhece que ela vai perdendo sua eficiência muito rápido se ela estiver exposta a temperaturas diferentes da que ela foi concebida para trabalhar, tá bom? Os principais materiais utilizados são PVC reforçado, aço galvanizado, material cerâmico e manilhas de concreto, tá bom? São os materiais aí mais usados. Materiais cerâmicos já foram usados em grande escala no Brasil anteriormente. Algumas cidades, por exemplo, se eu não me engano, é Ouro Preto, foram encontradas em algumas escavações lá tubulações de cerâmica que eram usadas para encaminhamento de dejetos, ou seja, uma cidade muito antiga e parte da cidade, um trecho lá que era mais rico, né, vamos dizer assim, utilizava um sistema de coleta de esgoto para encaminhar para, na verdade, assim, era coleta de esgoto, mas não fazia o tratamento certo, né, infelizmente. E encaminhar, né? Ou seja, já tinha coleta de esgoto aí há muito tempo atrás, tá bom? Isso é bem interessante, que era material cerâmico. Hoje em dia, se for altas temperaturas ou locais onde haja alguma possibilidade de impactos, você pode usar o aço galvanizado. Manilhas de concreto. Aí, manilhas de concreto já entra mais para a parte de drenagem, né? Tem algumas edificações que precisam de sistemas de drenagem com diâmetro maior, e aí você pode utilizar manilhas de concreto. Manilha de concreto tem a partir de 20 centímetros a 25 centímetros de diâmetro, tá? As manilhas de concreto mais finas. Bom, aí a gente começa a entrar na parte projetual, tá? Aí demanda muito exercício, e esse exercício eu vou conduzindo aí com vocês, para que a gente consiga fixar isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, ó, é de fundamental importância uma análise minuciosa dos projetos de arquitetura e estrutura antes de elaborar o traçado das tubulações. Assim, às vezes o tempo fica forçando a gente para não fazer isso, tá? Não deixa a gente fazer isso. Mas, na grande maioria das vezes, o ideal é que você pegue um projeto, preste atenção, você pega um projeto, bota ali um layout que você escolheu, você trabalhou, imprime ele e vai olhar ele com calma, com a mente limpa e de uma forma mais crítica, tá? Então, é tipo assim, você fez o layout do seu, atendendo ao seu problema de necessidades, beleza. Depois, para um pouquinho e depois volta com a mente limpa, olha para aquele layout de novo, fazendo um comparativo com o programa de necessidades. Às vezes você deixa passar umas besteirinhas, umas coisinhas tão simples, você deixa passar, que se você fizer isso, você muitas vezes abre sua cabeça, você limpa a mente, depois vai olhar no projeto depois, você abre sua cabeça, tá faltando essa observação, tá sobrando isso aqui, isso aqui não era necessário, certo? Então essa é a lógica, você imprime
e analisa de cabeça fria. É geralmente o que eu tento fazer nos projetos. Eu imprimo lá um rascunho, né, de todos os pavimentos, tentando colocar na mesma escala, crio um polylinezinho lá, vamos dizer assim, para colocar na mesma escala o desenho, crio lá uma polyline, e esses desenhos eu sobreponho eles. Para que eu sobreponho eles? Para saber onde é que a projeção das paredes está, se tem algum local em que eu posso usar como shaft, se o arquiteto pensou, né, no shaft para edificação, para passar as tubulações, seja elas de esgoto, de drenagem, tá certo? Será que ele deixou shaft? Onde é que eu vou fazer o posicionamento do sistema séptico, se tiver, né? Onde é que eu vou fazer o posicionamento do sistema séptico numa edificação? Então, assim, todas essas partes de definição do projeto, é ideal que a gente veja logo no começo do projeto. Imprime as folhas ali e vai rabiscando. Ó, aqui vai ter um pilar, aqui é o local onde vai ficar a embarcação não, a embarcação dentro do banheiro. Onde é que vai ficar, onde é que vão ficar as tubulações, né? Onde é que vão ficar todas as considerações de projeto, onde é que vai ficar o sistema séptico, onde é que estão os banheiros, quais as proximidades. Então, você pega um projeto, eu vou até, meu AutoCAD está fechado, eu liguei o computador agora, então ele vai demorar. Então, eu vou até abrir ele aqui, deixar ele abrindo. Quando ele abrir, eu mostro para vocês um que eu estou fazendo recentemente, tá? Um projeto que eu estou fazendo recentemente. E aí vocês vão ver mais ou menos como é. Isso serve para todo projeto. Projeto hidráulico, projeto sanitário, esgoto. É basicamente assim, você estudar o projeto arquitetônico para visualizar onde as instalações teriam o menor impacto, né, no posicionamento delas. Onde é que eu posso botar um shaft, se eu posso fazer um enchimento numa parede, etc. Então, ó, o traçado das tubulações, os locais de descida, para onde vai o sistema séptico, tudo isso tem que ser definido aí nessa etapa, tá bom? Então, é de fundamental importância uma análise minuciosa dos projetos de estrutura e arquitetura antes de elaborar o traçado das tubulações. Com algumas considerações sobre o tubo de queda. Gente, o tubo de queda, ele não é para pegar o esgoto, digamos assim. Então, se é para pegar o esgoto, ele tem que estar onde? Pelo amor de Deus. Perto do esgoto, não é isso? Perto de onde gera esgoto. Então, a primeira coisa que eu faço, quando eu imprimo lá o rascunho em A4 mesmo, eu circulo com uma canetinha vermelha, verde, qualquer coisa, eu circulo os pontos onde existem conexão com o ponto de consumo, ou seja, os locais onde vão ser gerados os esgotos. Então, por exemplo, tem 2 banheiros, beleza, circula os 2 banheiros. Tem uma lavanderia, circula a lavanderia. Tem um lavabo, circula o lavabo. Depois eu vou estar olhando para a planta com esses círculos e eu vou ter aquela noção. Olha, aqui eu vou precisar de um shaft para atender a cozinha e esse lavabo, que são muito próximos. Aqui eu já vou ter que ter um outro shaft para poder pegar aqui o banheiro do casal, o banheiro dos filhos, o banheiro social e etc. Ou seja, eu começo a tentar pensar nas interferências que eu posso ter, né, ao longo do projeto, tanto no pessoal que essas interferências, né, tanto no pessoal da arquitetura, as interferências, como por exemplo a ausência de um shaft, como também a equipe de cálculo estrutural. Vou precisar fazer um furo numa viga para passar uma tubulação, e esse furo vai ter, sei lá, 7,5 cm. É uma tubulação de 75 centímetros. 75 milímetros. Então, eu vou analisar. Olha, essa posição aqui, eu preciso eu preciso cruzar uma viga com uma tubulação. Já vamos mandar aqui para o cálculo estrutural para ele reforçar essa viga, que eu vou fazer a abertura. E por aí vai. Então, seria realmente você colocar na mesa o projeto para que você possa analisar o que pode dar errado,
ou o que que vai ter de interferência e etc, tá bom? É um tipo de compatibilização, sim. Então, ó, nesses locais, próximo deles, eu vou colocar um tubo de queda, não é isso? Então, em uma edificação, dependendo de quantidade, né, de dormitórios, de cozinha, etc., possivelmente você possa colocar um tubo de queda só, dependendo do porte da casa. Mas, se não for o caso, aí realmente, né, você vai ter que posicionar vários tubos de queda espalhados próximo dos pontos de consumo, tá bom? Paulo, e por que é que eu não posso botar somente um tubo de queda no prédio? No prédio não, no apartamento, e, e fazer a conexão de todas as tubulações indo até ele? Vou explicar. Deixa eu só beber um gole d'água aqui rapidinho, tá bom? Tá começando a arranhar. Voltei. Voltei. Voltei mesmo, viu? Hoje, depois de 7 meses, voltei a uma sala de aula. Coisa boa. Bom, o que é que eu estava falando? Tubo de queda. Por que é que eu não posso ligar um tubo de queda só, passar só um tubo de queda no apartamento e, vários pontos de consumo na edificação serem encaminhados para ele? Existem alguns motivantes. O primeiro deles, e o mais realmente a ser levado em conta, é que as tubulações de esgoto, pessoal, não são condutos forçados, elas são condutos, digam, livres, sem cor. Livres, né? Porque qual é a diferença do conduto livre? Ele precisa de inclinação para ele fluir. O esgoto precisa de inclinação para que haja um movimento dentro do tubo. E aí, se há inclinação, gente, eu não posso simplesmente colocar um joelho para ele passar por debaixo da viga, não. Teria que passar por dentro da viga. E muitas vezes, numa região em que a viga não pode ser cortada, a viga não pode ser atravessada. Paulo, pode ter buraco numa viga? Sim, desde que seja controlado, pequeno, que tenha lá uma posição específica, não pode ser nos cantos, essas coisas. Então, tem regras, não pode ser exagerado, né? Tem regras, tá bom? Então, estas regras, elas podem até possibilitar a passagem de uma tubulação numa viga. O problema, gente, é que o esgoto, ele sempre tem que estar descendo. E se eu deixar um trecho muito grande horizontal, essa tubulação ela vai ter que descer muito e provavelmente ela vai passar numa altura em que a viga teria que ser cortada na parte de baixo da viga, que é um dos lugares que menos você pode mexer, é na parte de baixo da viga. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos explicar isso muito bem, vocês devem estar vendo alguma coisa agora em análise, mas eu vou explicar muito bem o que é isso em sistema Zoom, se estivermos ainda com essa disciplina no próximo semestre. Mas assim, a viga, o local de fazer o furo da viga é no meio da viga, exatamente no local que é chamado de linha neutra, tá? Eu não posso furar a viga nem embaixo, cortar a viga embaixo e nem em cima, de jeito nenhum, tá? Só no eixo dela, próximo à linha neutra. E aí nessa linha neutra eu ainda tenho que ter um cuidado para o diâmetro não ser excessivo. E em alguns casos eu preciso fazer até um reforço, né? Colocar umas barras ali de na verdade, como se fossem uns estribozinhos e umas barras de aço transversais para fazer a função de
reestruturação desse furo, tá bom? Que foi feito. Então, o ideal é que você coloque os tubos de queda próximo dos pontos de consumo. Nem que seja 2, 3, 4 tubos de queda, não tem problema não. Porque se você colocar só um, você não consegue fazer uma compatibilização. As vigas vão estar sempre descendo para que as vigas não, as tubulações vão estar sempre descendo para que haja escoamento. Porém, não tem como compatibilizar isso, né? Uma tubulação que desce linearmente e que ela tem que manter aquela inclinação ali até o final. Se a extensão for muito grande, eu não vou conseguir passar essas tubulações embaixo das vigas, não. Tá bom? Então, por isso, é ideal que você trabalhe sempre na mente de possuir, não possuir apenas um tubo de queda na edificação. É bom que você tenha vários, né? E no máximo, a 3 metros de um ponto de consumo. Um shaft para um ponto de consumo, tá certo? Então, ó, tubo de queda. As prumadas, prumada é como a gente chama um tubo de queda vertical, né? No caso, que ele está alinhado verticalmente. As prumadas do sistema de esgoto, assim como as de água fria e quente, devem ser definidas pelo profissional de instalações para adequar-se às barreiras impostas pelo projeto de estrutura e integrar-se de forma harmônica ao projeto arquitetônico. Então, é tipo assim: barreiras do projeto estrutural, elas não podem ser simplesmente ignoradas e você vai lá e está, não, isso aqui, se eu cortar essa viga aqui, não vai dar problema, não. Não, não é assim, tá? Você precisa respeitar o projeto. É assim, ó, primeiro o arquitetônico, depois o estrutural e depois os demais de instalações. Essa é a lógica de respeito. Você respeita primeiro o arquitetônico, né? Tenta manter a volumetria que foi proposta. Depois, você tem que garantir o volume de estrutura para poder resistir aos esforços. E depois, você tem que respeitar essa estrutura para que nenhum tubo, nenhuma tubulação corte. Como a gente vez ou outra vê aí, recebe no WhatsApp, aquelas imagens de gente que vai fazer alguma coisa, né? Alguma passagem de tubulação fininha, elétrica, vai e puf, quebra a viga todinha, né? Na parte de baixo logo. Ah, Maria. Eu digo, é doido é quem tirou a foto, que fica embaixo ainda, né? Porque era para estar nem olhando para o chão, era para estar correndo. Deve-se, porque se você cortou a armação, gente, depois vocês vão entender isso, mas se você cortou a armação, você já perdeu uma característica muito importante do concreto, que é ele avisar a você do concreto armado, né? Que é ele avisar você quando tiver algum tipo de problema, algum tipo de desmoronamento. E no caso, se você corta a viga para passar uma tubulação, corta na região errada e no tamanho errado, é esse o risco que você corre, de haver uma ruptura sem aviso prévio. Porque o aço, que é quem avisa não é o concreto, não, é o aço. Aqueles estralos, quando uma casa vai cair, quando algum edifício está prestes a ser demolido, essas coisas, é o aço estralando, não é o concreto, não. Tá? Deve-se condicionar a escolha dos pontos de descida dos tubos de queda para o mais próximo possível dos pilares ou da projeção dos pilares e paredes do térreo. Aí é mais ou menos assim, gente. Na grande maioria das vezes, não é possível você não é possível você ter uma facilidade, eu não sei em prédios comerciais, ter uma facilidade de, vamos dizer assim, de alocar um shaft. Não é tão fácil assim, não, tá? Quando o arquiteto não pensa nisso antes, é muito difícil você conseguir adequar vamos dizer assim, adequar um shaft no lugar em que ele não era previsto antes. Por quê? Na grande maioria das vezes, os ambientes eles são subdimensionados, vocês concordam, né? Tipo assim, o banheiro, tinha épocas antigas aí, e o povo ia fazer um banheiro, não era um banheiro, não. Era assim, era uma garagem, né? Um box do tamanho de um trem, a distância da frente do vaso
para a parede do outro lado era quase 1,5 m. A pia era gigantesca e ainda sobrava um espação. Não sei o que o povo tinha na cabeça de fazer umas. Eu fui demolir uma casa uma vez, tem que fazer um projeto de demolição, tirar RT, essas coisas todas, né, gente? E eu fui ver uma casa antiga boa, né, de padrão bom, mais antiga, né, toda no ladrilho e tudo mais. O banheiro era maior que o meu quarto. O banheiro, na época que eu fui fazer, que eu morava antes, eu já morei em apartamento, né? Na época, o banheiro dessa casa que eu fui fazer o projeto de demolição era maior, o banheiro, do que o quarto que eu dormia na época. Pra você ter noção. Eu acho que eram, eu acho que eram 3,80 m de largura o banheiro. Tenta imaginar aí, geralmente é 1,20 m, né? É 1,20 m, 1,25 m, por aí você já tem aquele espaço na frente do vaso sanitário, aquele espaço mínimo. Agora imagina aí, 3 metros e pouco. Nossa. Pois é, era um banheiro grande. Grande, grande mesmo. Eu não sei para que aquele povo naquela época tinha esse negócio de banheiro grande. Em área, como ele é compridão, em área às vezes ele dava até maior que alguns quartos da casa. Então, assim, exceto nesses casos em que você tem exagero, que hoje em dia não tem mais, né? Você não consegue colocar um shaft adequado se o arquiteto já não tiver pensado nisso. Porque os banheiros são pequenos, os quartos já estão no limite, a escada é enclausulada, não sei falar essa palavra, mas a escada já é imprensada, não dá para você aumentar ou diminuir. Ou seja, você trabalha com restrição de espaço, o corredor é o mínimo, tudo é o mínimo, né? Então, geralmente tudo é o mínimo. Todas as dimensões são as mínimas exigidas. E aí, você precisa de um espaço para colocar um shaft? Não tem. Teve uma vez que eu tive que botar um shaft numa, numa geladeira, né? No detalhe de uma geladeira. O móvel projetado tinha que esconder esse shaft, mas ele ficava do lado da geladeira. Ficou um móvel do lado da geladeira parecendo que era bem fundo, né? Igual a geladeira, bem fundo. Mas quando você abria a portinha era bem rasinho, porque atrás tinha o shaft. Então foi dada a solução, mas enfim, se tivesse sido pensado antes, né, você não teria esse ajuste no final, tá bom? Então é sempre essa questão de pensar antes para que o seu projeto saia mais positivo, mais, vamos dizer assim, construtivamente bem elaborado possível, né? Porque se você vai aumentando o seu nível de conhecimento sobre execução, você vai jogando esse conhecimento dentro da elaboração dos seus projetos. Isso é um arquiteto bom. É quando ele vai agregando valor ao seu projeto, sempre e sempre. Então, ele agrega valor quando ele está na faculdade, porque ele está aprendendo cada dia mais e está aplicando esses aprendizados, esses conhecimentos no seu dia a dia de projeto. Ele vai agregar valor quando ele estiver ganhando experiência, né, fazendo primeiro projetos pequenos, depois aumentando, depois ganhando know-how, depois uma pessoa indica, depois você fica conhecido, e aí você vira o tampa de crush, pronto. Para chegar nesse nível, você precisa, de um mínimo, saber usar um shaft, posicionar um shaft, para que as suas edificações sejam bem bacanas. Não sejam aqueles arquitetos também de produção. Assim, é claro que cada um tem a sua proposta, né? Vocês podem querer trabalhar nessa parte aí. O que é arquiteto de produção? Você bate o olho na casa, você vê um elemento nessa casa que é parecido com o daquela casa, que é parecido com o daquela casa, que é parecido com o daquela casa. O que é que tem em comum entre todas essas casas? Só o arquiteto. Mas o cliente, né, quem vai morar nesses ambientes, eles tiveram que engolir uma proposta que é basicamente assim, uma variação de uma proposta geral dessas 5 casas. Não sei se vocês estão me entendendo. E aí, a ausência do shaft também ela é vista em todas as casas. Então, é diferente de você ter, por exemplo, eu tenho um estilo de trabalho. Ah, beleza.
mas em cada caso é diferente. Você sente que cada proposta foi baseada na necessidade do cliente. E cada casa você tem a preocupação. Eu já disse a vocês, tem uns 3 arquitetos, principalmente uma, a Lilibet, mas tem uns 3 arquitetos aqui na região que têm a abertura, já entenderam, que eu acho bom isso, inclusive, que eles me ligam e dizem, Paulo, eu queria saber se dá para a gente fazer um pergolado assim, assim, assado, dá para fazer uma laje assim, assim, assado, eu queria uma, uma dica assim, eu pensei em fazer desse jeito, mas eu queria um aval seu para que seja executável, né, quando estiver pronto. Ou seja, uma conversa. Não é nenhuma consultoria, não vai custar nada, é só uma conversa. E aí, o projeto já começa, desde a prancha, né, desde a prancheta, já começa a ter uma mentalidade, né, um projeto maduro, uma maturidade de ser executado de forma correta, de ser executado com os volumes necessários, com as inércias necessárias para o projeto estrutural, os shafts necessários para a instalação do sistema de esgoto. E isso é importante. Então, assim, não é uma coisa desnecessária de jeito nenhum. Se você entender, se você trabalhar entendendo que o resultado do seu projeto não é uma prancha, e sim uma edificação que vai ser usada pelo usuário, show de bola. Você muda tudo no seu jeito de trabalhar. Certo? Eu já falei isso para vocês, né? Então, ó, próximo dos pilares. Por que que é próximo dos pilares, mas não é na frente nem atrás dos pilares, não, tá bom, gente? As vigas têm que chegar nos pilares. O shaft tem que ficar meio que de lado. É próximo do pilar? É, mas no lado, né? Depois eu mostro algumas imagens para vocês. Uso de conexões, né? Ou seja, eu preciso mudar o esgoto de direção. Tem algumas possibilidades, pessoal, em que eu posso fazer essa mudança de direção na própria tubulação, tá? Quando essa mudança de direção ela não é muito brusca, eu posso fazer sim uma mudançazinha de direção no próprio material. Por exemplo, eu posso colocar uma junção em Y, ao invés de colocar uma caixa de inspeção? Posso. É só verificar se essa conexão ela não vai ser muito exagerada, tipo assim, tem muita unidade Hunter de contribuição nos dois tubos que possam provocar uma obstrução da tubulação. Aí é só verificar o grau de risco, o grau de uso desse esgoto, tá bom? Mas, no geral, é bom sempre você colocar, se for uma quantidade pequena de unidade anta, né, um lavabo, por exemplo, aí não tem problema não, usa a junção, tá bom? Mas o certo seria você colocar uma caixa de inspeção que está interligada com o sistema de coleta de esgoto dessa residência ou desse apartamento, desse prédio, tá bom? Então, assim, ó, o uso de conexões deve ser racional, evitando sempre que possível as mudanças de direção, principalmente bruscas. No caso, só para eu falar um pouco mais sobre isso aqui, é tipo assim, mudança de direção, se for brusca, se for 90 graus, por exemplo, é interessante se eu uso uma caixa de inspeção, tá bom? Mas se essa mudança de direção ela for suave, por exemplo, a 45 graus, como eu falei, uma junção, aí você pode, vamos dizer assim, considerar esse pequena, você está retirando um pouco da segurança, né? Você pode considerar aí essa pequena, vamos dizer assim, retirada de redundância, tá bom? Ó, os desconectores, né? Só lembrando, ele é o elemento que evita que tenha mau cheiro, insetos, que você respire o ar da fossa, tá bom? Então, santo desconector, não é isso? O vaso e o ralo sulfonado. Já aconteceu, viu, gente? Deixa eu aproveitar aqui só para comentar. Já aconteceu de uma obra que já tinha sido entregue, não foi a gente que construiu, não foi a construtora lá que construiu, e a dona estava sentindo um mau cheiro no banheiro, um mau cheiro insuportável, uma coisa
absurda. Mas, Paulo, vem ver, por favor, é um apartamento no décimo não sei quantos andares. Eu estou bem alto, estou sentindo esse mau cheiro. Meu vizinho de cima, de baixo, de lado, do outro, não estão sentindo. Já perguntei e eu não sei o que fazer. Quando eu cheguei lá, eu não sei se é porque a gente não está no laboratório, né? Lá tem um ralo sinfonado. Mas o ralo sinfonado, pessoal, dentro dele, né, dentro desse desconector, tem uma conexãozinha pequenininha de plástico que ela fica virada para baixo. É ela quem cria ali aquela regiãozinha que fica sempre com água, evitando que o mau cheiro volte, sabe? Pois é, provavelmente, depois conversando com ela, ela disse que não, provavelmente foi a minha empregada, ela bota muita energia na hora de limpar as coisas, e ela pode ter tirado essa tampinha aí, visto sujo lá, e foi mexer para limpar e acabou quebrando. Na verdade, não foi nem quebrando, simplesmente desconectou. É basicamente isso. O copinho que encaixa lá embaixo, que forma a geometria exata para que não haja retorno de gases, ela foi empurrada um pouquinho para fora e aí ela ficou em pé ainda, mas ela não isolava o gás da saída com o ar da entrada, entenderam? Então, sim, durante aí uma semana, parece que ela tem dito, ficou cheirando o ar que passava no tubo de queda, que é o ar como se fosse de uma fossa, entenderam? Então, realmente muito nojento. Ela disse que isolou o banheiro e quando entrava, ficava mais tempo fechado e quando entrava, ficava pior ainda. Sério. Realmente, o ar do dentro do banheiro estava sendo o ar da fossa. Quando eu entrei, realmente, o cheiro muito, muito forte. Quando eu vi lá o bichinho caído, pronto. Aí ela era médica, deu certinho. Eu peguei uma luva dela, uma luva daquela médica, botei a mão lá dentro e reconectei. Eu disse, ó, liga aí a torneira, abra aqui a janela e dê umas descargas aí. Pronto. Aí ficamos conversando. 10 minutos depois, não tinha mais cheiro. É uma coisa muito simples. É só você entender o que é um desconector, tá? Então, ó, lembre-se que toda instalação de esgoto deve possuir desconectores para evitar o retorno de gases presentes nas instalações ao ambiente habitado. Então, as instalações primárias, elas têm um mau cheiro devido à conectividade com o sistema séptico, né, ou o sistema de coleta. E aí, você precisa isolar este gás, né, esse ar, com o ambiente habitável. E o desconector que faz isso, o vaso sanitário e o ralo sifonado, tá? Muito bem. Aqui é só uma imagem tirada do nosso livro. É pena que a gente não tem esse livro ainda na biblioteca virtual, tá? Tem muito livro de, de arquitetura, tem muito lá, já vi que tem alguns de arquitetura. Os básicos, né? São aprofundados, não. Mas não tem esse livro de hidráulica, tá? Infelizmente. Então a gente tem que aguardar realmente um retorno aí presencial para a gente fazer alguma atividade lá na faculdade com esse livro, tá bom? Ó, então é assim. Vocês estão vendo aí, ó, na imagem da esquerda, é o primeiro passo para o lançamento da tubulação. Eu falei para vocês, né? Qual é o primeiro passo? Interligar o vaso sanitário ao tubo de queda, correto? Beleza. A primeira coisa que eu tenho que fazer é essa daí da esquerda, a ligação do tubo de queda à bacia sanitária. Só isso. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Depois, o que vem depois, cada etapa vai fazendo a sua contribuição para colocar o sistema de coleta desse banheiro num patamar mínimo de salubridade, tá certo? Então, ó, você conecta aí a bacia sanitária ao tubo de queda. Da direita aí, ó, você já vai posicionar os pontos de coleta de água, de esgoto, no caso. Quais são os pontos de coleta? São três. Ó, tem um aqui. Cadê você? Tá aqui. Tem um aqui, ó, que é a tubulação que fica na parede. Essa tubulação vai pegar
a água do vaso do lavabo, né, no caso da pia, da bancada, tem esse ralo aqui e tem esse ralo aqui. Como eu tinha falado uma vez, pessoal, ralo, ele pode ser o sinfonado ou lá no box, ou pode ser o seco aqui, perto do vaso, ou vice-versa, não importa. O que importa é a funcionalidade, tá bom? Lembrando, por que eu tenho um ralo aqui e aqui? Geralmente aqui existe uma divisória e você, quando estiver caindo água aqui, você tem que ter um ralo de manutenção, correto? Muito bem. Então, ó, esses dois ralos aqui e esse ponto de consumo aqui da bancada. Pronto. Os pontos de consumo estão aí. O que eu preciso fazer agora é interligar. Então, aqui basicamente, né, é aquela concepção de você interligar as tubulações, começando no lugar certo e indo para o lugar certo. Tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, esse ralo sinfonado, ele tem que sair, o esgoto que chega nele tem que sair, passa por aqui, lembrando que essa tubulação ela está embaixo da laje, então eu posso sim passar ela por aqui assim. E ela vai ser conectada aonde? Aqui, ó, nessa tubulação. Porque essa tubulação aqui, ela é a principal, ela é de 100 milímetros. Paulo, como é que eu sei que a tubulação é de 100 milímetros? Pessoal, tem um vaso sanitário aqui, tá bom? Existe uma regra na norma que fala, olha, as tubulações que saem do vaso sanitário, né, elas devem receber uma tubulação de ventilação. Beleza. Se a tubulação de ventilação ela é um diâmetro menor e eu vou conectar nessa outra tubulação aqui, então é importante que ela fique conectada na tubulação e não vá direto para o tubo de queda, entenderam? Essa tubulação do ralo sifonado, ela entra na tubulação de 100, tá? E aí, ó, sempre, vocês estão percebendo que eu estou sempre aqui a ângulos múltiplos de 45 graus? 135, 45, não é isso? Por que isso? Porque no mercado eu só tenho conexões a 45 graus e a 90 graus. Não posso, por exemplo, fazer aqui uma curva de 30 graus e querer que consiga ser executado na obra. Não. Tá? Então eu tenho que colocar os recursos que tem disponível no mercado, tá bom? Então aqui é sempre a 45 graus ou múltiplos. Então essa tubulação aqui, gente, ó, ela vai ter que vir para cá, sempre a 45 graus, jogar a água do ralo, vamos dizer assim, do box, jogar essa água dentro dessa caixa sinfonada. A caixa sinfonada, com a geometria interna dela, não vai permitir que o retorno de gases exista, e aí o esgoto vai virar primário. Lembrando, aqui, ó, esgoto secundário, e aqui o esgoto é primário. Por quê? Porque esse esgoto aqui tem contato com o tubo de queda e todas as infraestruturas de esgoto que podem estar na rua, tá certo? Então, isso aqui é primário, isso aqui é primário, isso daqui é secundário. Aqui também tem uma tubulaçãozinha, né, para poder conectar daqui para cá. Isso aqui é secundário. E só depois do desconector é que ela é primária. Tudo bem? Deu para entender aí, gente? Vocês estão caladinhos? Deixa eu ver o chat aqui, como é que tá. Cheirando ou fedendo? Com certeza fedendo. Eu estou tentando não ser muito nojento aqui na disciplina, né? Falando de esgoto, estou tentando não ser muito nojento. Então, estou disfarçando aí algumas palavras. Deixa eu ver aqui. Só prestar assim, não lembro o contexto. Não copiar, estava falando das arquiteturas, né? Não, assim, é porque às vezes você vê os projetos de um arquiteto e você sabe o que é dele, né? Alguma textura, algum detalhe, alguma coisa, você vê que essa concepção do projeto é do perfil
daquele arquiteto. Porém, cada casa você vê uma exclusividade. Você vê que cada casa é uma casa. Cada casa foi pensada para uma pessoa diferente. Tá entendendo? Outras não. Tem arquiteto que basicamente copia um volume, bota lá e faz dar certo na composição e você vê as casas saindo quase tudo igual, né? E todas em comum, o que é que elas têm? A ausência de compatibilização. Não tem chave, não tem tem pé direito duplo com parede de 15. Essas coisinhas que a gente vê que o arquiteto não está nem aí porque vai ser feito na obra. Não está nem aí. Então, não sejam esses profissionais, tá bom? Vocês vão ser o estampa de bruxa aí da nossa futura escola de arquitetos da região, tá certo? Profissionais que se preocupam com o resultado e que sabendo que o resultado não é uma prancha. O resultado do trabalho do arquiteto é influenciar vidas, influenciar ambientes, tá? Então é fazer as pessoas usarem os ambientes projetados por vocês e se sentirem confortáveis, se sentirem atendidos para as suas necessidades, né? Então, isso sim é o trabalho de vocês, né? Fedendo, oito, sócio, da práticas. O que é práticas? Não entendi. Pseudopráticas? Sim, acho que eu tenho falado aqui, Jô, teve uma dica que você faltou. Geralmente eu faço uma visita por ano, porque aí eu levo duas turmas, a turma de sistemas e a turma de hidráulica. Esse ano, em particular, está um pouco difícil, você imagina, né? Mas provavelmente no primeiro semestre do próximo ano, se Deus quiser, a base de vacina, nós vamos fazer uma visita, né? Compartilhada, sistemas e hidráulica. Então, é quando eu espero levar vocês, né? Vocês já vão ser a turma de sistemas, mas eu vou levar vocês para ver a montagem de instalações hidráulicas no prédio, tá bom? Lá no Blue Tower, que a Cariri Empreendimentos sempre abre as portas para a gente. É bem a. Eu acho que eu já estou fazendo umas 8 visitas lá naquele prédio. Também a obra lá demora um pouquinho, né? Mas sempre eles estão muito prontos a ajudar, a abrir o espaço e colocam, assim, na grande maioria das vezes, botou um engenheiro, né, a boa vontade do engenheiro para ir subir e descer com a gente, para mostrar tudo, esperar o elevador levar de pouquinho em pouquinho as pessoas, para mostrar como é que é o prédio, mostrar as considerações estruturais, mostrar onde é que são as tubulações, como são os shafts, muito bacana. É sim, e assim, o negócio da prática é você olhar assim, isso aqui o professor falou que era daquele jeito, que a tubulação de ventilação conecta na tubulação primária. Aí olha, você olha assim para baixo, você está embaixo da laje e olha para cima assim, as tubulações, você vê como é que elas são posicionadas, você vê as tubulações inclinadas, né? Ou seja, condutos livres, necessitando de declividade para que haja o escoamento de esgoto, entendeu? Então, realmente você fixa aquilo que você viu, né? Não adianta só teoria, a prática tem que vir junto também. Aí, gente, vamos dar uma introduzida nesse assunto aqui. E aí amanhã a gente é bom assim começar esse assunto hoje, que aí amanhã já ainda está fresco na cabeça da gente, né? Beleza? Então fica bem bacana. Olha só, dimensionamento das tubulações, ramais e tubos de queda. Aqui no esgoto eu tenho ramais e tubos de queda, tá bom? São os dois tipos. Não tem sub-ramais não. É ramais e tubos de queda. Ramais de esgoto e tubo de queda. Então, olha só, gente, o dimensionamento é parecido, é muito parecido com água fria. Lembra que lá em água fria nós tínhamos as, os pesos atribuídos a cada ponto de consumo, não era? Aí o peso, eu ia lá na tabela, via quanto era de peso para uma torneira, por exemplo,
e somava com o peso de um vaso sanitário, por exemplo. Não era isso? Pois bem, aqui no esgoto é basicamente a mesma coisa, porque o conceito é o mesmo. Pensa comigo. Enquanto eu tinha que dimensionar uma tubulação lá em água fria, para que ela disponibilizasse água suficiente para um banheiro inteiro, ou seja, para 4 pontos de consumo, no esgoto eu tenho que ter uma tubulação com diâmetros suficientes para coletar o esgoto desses mesmos 4 pontos de coleta, entenderam? Aí se eu tiver em um tubo de queda só, se eu tiver 20 banheiros, por exemplo, eu tenho como verificar se esse tubo de queda com 100 milímetros de diâmetro vai conseguir atender a demanda, entenderam? Então, ó, lembrando, amanhã eu repasso aqui tudo direitinho de novo, tá bom? As vazões de águas servidas, ou seja, de esgoto, que escoam pelas tubulações, são variáveis em função da contribuição Hunter, UHC, de cada um dos aparelhos. A unidade Hunter de contribuição, que é a UHC, é como se fosse o peso, né, lá de água fria, é a relação que classifica a contribuição dos aparelhos sanitários por sua utilização habitual, tá certo? Ou seja, o que está dizendo é a mesma coisa que o peso fazia lá em água fria, que era atribuir um valor a, por exemplo, um chuveiro, né, de acordo com a quantidade de vezes que esse chuveiro era usado ao longo do dia e qual a vazão que ele precisava para funcionar. Entenderam? Ou seja, essa tabela unidade Hunter, né, essa unidade Hunter, ela diz se um ponto de coleta de esgoto ele consome mais, consome não, se ele contribui mais ou contribui menos com a geração de esgoto. E aí você vai fazer você vai fazer o dimensionamento da sua tubulação a partir de quais pontos de consumo, quais pontos de coleta você vai precisar coletar o esgoto. Beleza? É isso aí. Então, ó, vamos ver aqui essa tabela, antes de finalizar. Só ver essa tabela aqui. Cadê o mouse? Deixa eu delegar aqui o mouse, só um momento. Tá dando certo aqui, pronto. Ó, essa daqui é a tabela da norma, tá bom? É a unidade Hunter de contribuição dos aparelhos sanitários e diâmetro nominal mínimo dos ramais de descarga. Vocês lembram que eu disse a vocês que na hidráulica, basicamente tudo era tabela, só leitura de tabela, graças a quem? A norma, a ABNT. Porque a ABNT, ela faz ali toda uma consideração com vários profissionais, amadurecendo aquele tema, faz uma consideração e aplica alguns ensaios e obtém resultados para tabelar eles, para facilitar a vida da gente no dimensionamento. Então, por exemplo, ó, o que ele está dizendo ali para a gente, ó, existe o nome do aparelho sanitário na primeira coluna, na segunda coluna, número de unidades de contribuição Hunter. Hunter, gente, é o nome da pessoa que fez essa relação, né? Quem atribuiu esses valores aí. Aí o nome do cara vai passar o resto do tempo agora associado a esgoto, né? Estudou tanto e o nome associado a esgoto agora, infelizmente. Mas ele ajudou bastante a gente, tá? Então, ó, ele diz que uma bacia sanitária tem um número de unidades Hunter de contribuição de 6. É adimensional, tá bom? Não tem dimensão, é só 6. Se você olhar aí, é um dos maiores. E o diâmetro nominal mínimo, olha só, tá falando de diâmetro mínimo, não é? Ou seja, se tiver uma bacia sanitária, pessoal, se tiver um vaso sanitário, o diâmetro já tem que ser de quanto dali para frente? 100 milímetros, tá bom? E você já deve imaginar por quê, né? Porque tem muitos sólidos e você não quer um tubo muito pequeno, porque senão vai entupir mais fácil.
Aí vem lá, ó, banheiras, unidade de ranta de contribuição, 2. Qual é o diâmetro mínimo? 40. Bebedouro, unidade de ranta de contribuição, 0,5. Realmente, é um ponto de coleta, é um ponto de fornecimento de água, bebedouro, mas que o esgoto é só aquele restante que você bota ali na boca, né, vai bebendo no bebedouro, e aí fica pingando um pouco, né? Então é só um residual ali. Então por isso é tão pequeno, ó, 0,5 unidades Hunter de contribuição. BD, 1 unidade Hunter, diâmetro mínimo 40. Vamos ver aqui quais são os que têm o diâmetro mínimo maior do que a unidade Hunter proporcional. Tá ali, ó. O primeiro, a bacia sanitária, né? Porque a unidade Hunter dela é 6. Se a gente fosse observar numa próxima tabela que eu vou mostrar, que é a tabela que associa o número de unidades Hunter ao diâmetro mínimo da tubulação, vocês iriam ver que na bacia sanitária eu poderia usar tubulação de 75, mas ali do lado tem diâmetro mínimo de 100. Então eu não posso usar 75, mesmo que a unidade Hunter me diga que pode, mas o diâmetro mínimo tem que ser obedecido. Então, quais são os que têm um diâmetro mínimo assim, elevado? Está aqui, ó. Mictório, né, com válvula de descarga, tem que ter o diâmetro de 75, porque válvula de descarga é aquela coisa. A pessoa que está operando ali, que está apertando, ela vai. Depende muito da característica da pessoa. Se for um menino ruim, vai ficar lá apertando, 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 apertando bem muito. Aí toma descarga, né, de água jogada fora. E aí tem, ó, mictório com caixa acoplada, eu nunca vi na minha vida. Mictório com botoeira, né, que a gente chama de descarga automática, é o mais eficiente, porque gasta menos. E o de calha, né? O de calha é aquele de geralmente que você vê em estádios, né? Mictório comunitários. Tem uma calha zona lá. Aí vem pia, vem um monte aqui. Então, ó, os diâmetros máximos. Opa, peraí, volta. O que eu fiz aqui? Ah. Então, os diâmetros mínimos. Opa, o que eu fiz aqui? Tá. Então, os diâmetros mínimos, ó, você. Oxente. Tá aqui, os diâmetros mínimos, então, 75, tá? Tem 50 aqui também, máquina de lavar tem que ser de 50. O de 100 a bacia sanitária e etc. Essa é a primeira tabela. Qual é a próxima tabela? Eu já sei quais as unidades Hunter de cada ponto de consumo. E aí, se vai sair uma tubulação de cada banheiro, né, de esgoto, então eu tenho que fazer a conta, somar todas as unidades Hunter de contribuição do banheiro, fazer todo o somatório e ver qual é o diâmetro que eu posso usar. Aí vem nessa outra tabela aqui de baixo, ó. Para cada valor de UHC ou acúmulo de UHC, que é no caso você somar, né? Existe um diâmetro de tubo que atenderá à vazão de escoamento do esgoto. Quanto maior a UHC acumulada, maior o diâmetro da tubulação. Vamos ver aqui nessas duas tabelas. Ó. Dimensionamento de ramais. Ramais horizontais, no caso, né? Ó, uma tubulação de 40 milímetros, ela aguenta até 3 unidades Hunter de contribuição acumulada. De 50 milímetros, aguentam até 6. 75 até 20. E de 100, aguentam até 160. Ó, eu falei que o vaso sanitário poderia ser de 75, mas na verdade é 50. Tá? Pela unidade Hunter, exclusivamente, eu poderia ter no vaso sanitário uma tubulação de 50. Mas aí, por uma questão óbvia de sólidos que tem ali dentro, o mínimo é de 100. Entenderam? Então, olha só o quanto que um tubo de 100 consegue transportar de unidade Hunter de contribuição. 160 acumulado. Um vaso sanitário tem 6. Dentro de um banheiro nunca vai passar de 10. A verdade é essa. Tá? Então você pode colocar aí uns 10 banheiros, um do lado do outro, que não vai dar problema se você tiver apenas uma tubulação coletando esgoto de todo mundo. Tá bom? Desde que você respeite questões de ventilação, inclinação e tudo, né? E essa daqui é a outra tabela, que é do tubo de queda. Aí o tubo de queda é mais fácil, né, gente? Porque um tubo de queda é muito difícil entupir.
né? Os dejetos vão estar em queda livre. Pô, para entupir isso aí, é muito mais fácil entupir quando ela está horizontal, não é? Então, olha só a diferença, ó. Lembra que lá a unidade de Hunter do tubo de 100 era 160 no ramal, na outra tabela? Olha o acumulado aqui, ó. 240, já aumentou um bocado. E se for um prédio maior do que 3 pavimentos, olha só a quantidade de unidades Hunter que ele acumula. Então, um tubo de queda, gente, é mais do que suficiente num prédio de 5, 6 andares, é mais do que suficiente para você descer todo o esgoto do prédio, se fosse o caso. Mas a gente já sabe que não pode deixar tudo acumulado em um tubo de queda só. É isso? Beleza, gente? Então, amanhã, se tiverem alguma dúvida, podem falar, tá? Mas amanhã a gente continua isso daqui, faz um pouquinho mais de calma, exercita e tal, tá bom? Beleza? Todo mundo calado? Quem aí topa ligar a câmera para tirar um print aqui? Já que a sala tá em peso. Não? Coragem, gente, vamos lá. Vou ligar a minha aqui, que agora não tem mais internet já. Deixa eu parar a apresentação aqui para vocês se verem também. Ah, estão de pijama, é? Olá, tudo bom, Jô? Olha, a primeira corajosa. Muito bem. Pois tá bom, vai ser só eu e Jô mesmo. Vai não, Thaís, hoje? Como é que eu fiz a barba? Ó. Mas a minha câmera do notebook não pega, não. Hoje tá bom, hoje vai ser só eu e Jô. Sorri aí, Jô. Muito bem, olha aí. Show de bola. Pois, gente, uma boa noite. Bota presente aí, tá? Antes de sair. Uma boa noite para vocês e até amanhã, tá bom? Uma boa aula aí no segundo horário para vocês. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Ô, medo de aparecer. Valeu, gente. Tchau, tchau.